Olá, queridos amigos e irmãos, paz seja com todos. Graças a Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos concede para que estarmos aprendendo um pouco mais de Sua palavra. E vamos iniciar a aula de hoje fazendo uma breve oração. Querido Deus, te agradecemos por este dia que o Senhor nos concede e pedimos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Perdoe nossos pecados, nos ajude a compreender a Tua palavra e a praticá-la em nosso dia a dia. Visita, Senhor, cada coração. Conforta aqueles que estão passando por momentos de luto, por dificuldades financeiras. Provê, Senhor, o necessário para o sustento desta família. Leva também a cura, Jesus, a cada lar que está necessitado neste dia. É o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Hoje veremos a primeira parte do capítulo 7 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu São Mateus. Veremos uma introdução, o que não devemos julgar, o que não devemos dar ao próximo, o que podemos pedir a Deus, um resumo de toda a lei e uma conclusão. Introdução. Este é um dos capítulos da Bíblia que mais gera confusão. Sim, confusão em relação ao quê? Quanto à compreensão dos ensinamentos de Jesus. Neste capítulo aqui, Jesus resume todos os ensinamentos do Antigo Testamento. Tudo que foi ensinado na lei e através dos profetas, Jesus condensa aqui. Veremos que a palavra de Deus, ela precisa ser interpretada, precisa ser entendida. Não é porque eu li uma palavra que eu vou pegar aquela palavra, atribuir o primeiro significado a ela que me vier à mente e vou passar a praticá-la. Não. Eu tenho que entender o contexto em que aquela palavra foi dita. Por exemplo, quando nós pedimos, ou quando nós pedíamos, quando eu pedia algo ao meu pai ou à minha mãe, e ele dizia: faz isso. Qualquer um, qualquer criança entende que esse faz isso é nem sonhe em fazer isso. Ué, mas ele não disse que era para fazer? Exatamente. O senso comum nos mostra que algumas palavras são ditas e o significado delas não é bem aquele que ela carrega, mas está inserida em um contexto. E o contexto é que vai dizer qual o verdadeiro significado daquilo. Imagine aquele marido que gosta de jogar bola e, diante de uma necessidade de ir ao mercado, ele se vira para a esposa e diz: amor, vou jogar bola. E ela responde: vai para você ver o que acontece. Ora, se ele levar ao pé da letra isso, ele vai falar: tudo bem. Ele vai jogar bola e lá ele vai ver o que vai acontecer, um jogo de futebol. Mas não é bem isso que significa na prática. E aqui o objetivo é trazer as lições que foram ensinadas por Jesus de uma maneira prática, de uma maneira explicada. Vamos então ao primeiro versículo. Este capítulo, como já disse, é um daqueles que mais gera confusão. E talvez o primeiro versículo, o versículo conhecido de cristãos e não cristãos, seja o centro da polêmica. Não julgueis para que não sejais julgados. Uau! Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Algumas pessoas já me disseram: não julgue para não ser julgado. Mas será que é todo julgamento que nós não devemos fazer? Vamos ver o que a Bíblia diz. Jesus disse que não devemos julgar para que não sejamos julgados. Então nós não devemos julgar. Errado. Mas não está escrito que nós não devemos julgar para que não sejamos julgados. Está escrito isso. Jesus disse que não veio abrogar, tornar sem efeito a lei a partir de um determinado momento, mas ele veio cumprir e cumprir da maneira correta.
da maneira como Deus quer que nós a entendamos e que nós a cumpramos. Então vamos lá. Que tipo de julgamento? O que eu não devo julgar? Será que eu não devo julgar qualquer coisa? Aqui Jesus está fazendo o quê? Jesus está fazendo uma advertência acerca da severidade da justiça própria. E não um conselho para que tomemos posição neutra quanto a questões morais. O que quer dizer isso? Jesus está criticando aqui aqueles que viviam julgando as pessoas para se destacarem em relação aos demais. Não podiam ver o erro de alguém para dizer: olha o que fulano fez. Que coisa errada. Eu não faço aquilo. Era um julgamento para colocar os outros para baixo e ele se destacar. Vamos prosseguir com a aula de hoje para ficar bastante claro e nunca mais na vida, quando você ouvir um julgamento, você não abrir a boca para falar a besteira. Não julgue para que não seja julgado, mas que fale isso dentro do contexto correto. E temos material para isso. Aqui é uma advertência, ainda no versículo 1 do capítulo 7. É uma advertência contra um julgamento censurador, duro, injusto, que não pode ser justificado, como foi o caso dos fariseus em João capítulo 7, versículo 49. O que está escrito em João capítulo 7, versículo 49? Ali, as autoridades religiosas estão dizendo que a multidão que não conhece a lei é maldita. Ora, uma multidão que não conhece a palavra de Deus ser maldita, maldita por estarem praticando coisas que são abomináveis a Deus? Mas não era o caso. Os fariseus, as autoridades religiosas, estavam criticando uma multidão que estava dando ouvido a Jesus. Eles mandaram algumas pessoas trazerem Jesus para si, levarem Jesus para eles indagarem Jesus acerca de algumas coisas que estavam ouvindo acerca dele. Mas aqueles homens que foram buscar Jesus não levaram Jesus até as autoridades religiosas porque disseram que nenhum homem falou igual Jesus falava. Aí as autoridades religiosas disseram: porventura, algum de nós creu nele? Não, né? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Eles pronunciaram um juízo de maldição, um julgamento de maldição contra algumas pessoas que estavam certas. Eles emitiram um julgamento para se diferenciar daquelas outras pessoas. Mas, na verdade, eles estavam errados. Foram super rigorosos. E, além de serem rigorosíssimos, estavam erradíssimos. Jesus critica aqui, através destas palavras: não julgueis para que não sejais julgados. Jesus está criticando a disposição do homem em enfatizar, em destacar defeitos dos outros, tentando eliminar alguma coisa boa na pessoa julgada, com o propósito de aumentar as qualidades do julgador hipócrita perante o seu ouvinte. É como se eu chegasse e procurasse algum defeito em alguém que fosse uma boa pessoa, para mostrar que eu sou melhor que aquela pessoa. Isso é errado. Isto é errado. Eu devo procurar elogiar e não criticar as pessoas. E o elogio é um julgamento também. Você está analisando e exercendo ali um juízo. Está colocando um critério de valoração na atitude daquela pessoa. Você está dizendo que aquela pessoa fez algo bom. É um julgamento também, mas é um bom julgamento. Este julgamento não é o que está sendo criticado por Jesus. Há julgamentos que temos obrigação de fazê-los. Sim. Mas não é contraditório? Não é um paradoxo? Isso, um abraço para o pastor Cássio, abraço para o pastor Ivaldo também. Mas o paradoxo é do pastor Cássio.
Não, não que o pastor Cássio seja paradoxo, é ele que utiliza essa palavra. A outra é paradigma. Mas vamos lá, voltando à aula. O que é um paradoxo? É uma aparente contradição. Ué, Jesus disse que nós não devemos julgar para não sermos julgados. Mas tem coisa que nós devemos julgar? Sim. Logo em seguida, nós vamos ver no versículo 6 do mesmo capítulo que nós estamos estudando. Jesus dizendo que nós não devemos dar coisas santas aos cães, nem entregar aos porcos as pérolas. Não, não é pérola de verdade, é uma ilustração que Jesus está fazendo. Jesus está comparando pessoas a alguns animais, cães. E cães não eram cães de estimação, não. Era cães selvagens, que viviam nas ruas. Lá no Oriente, os cães naquela época era assim. Não existia aqueles cachorrinhos de estimação, não. Cão era uma pessoa escarnecedora, zombadora, uma pessoa que se posicionava contrário, uma pessoa agressiva, uma pessoa feroz, uma pessoa que se levantava contra as coisas de Deus e combatia as coisas de Deus. Estes são comparados aos cães. E porcos também, pessoas que não dão o valor correto às coisas que são de Deus. Pessoas que menosprezam as coisas de Deus. E Jesus diz que nós não devemos, ora, para nós não darmos coisas santas aos cães e não jogar coisas preciosas às pessoas que não dão valor, nós temos que ter discernimento e fazer um julgamento acerca daquela pessoa. Há um paradoxo? Eu concordo que haja em um primeiro momento, mas com o decorrer dos versículos e o entendimento do que diz o contexto, fica claro entender que Jesus está dizendo que nós não devemos julgar pejorativamente, não devemos julgar criticando uma pessoa, não devemos julgar apontando os defeitos para nós nos destacarmos naquela relação. Então, alguns exemplos que nós devemos julgar. O apóstolo Paulo criticou a igreja de Corinto porque estava apática, ela não tinha uma posição definida em relação a alguém que tinha cometido um pecado muito grave. Alguém tinha se deitado com a mulher do seu pai. E o apóstolo Paulo falou: não, este homem tem que ser separado, tem que ser afastado da igreja, não pode continuar em plena comunhão com os outros. O apóstolo Paulo fez isso e não estava errado e deixou o registro nas escrituras. Os irmãos que achavam: olha, eu não acho correto julgar. Os irmãos que pensavam que não achava correto ficar julgando algumas coisas, muitas vezes eram os que mais julgavam, mas com outro nome. Não, eu não estou julgando, eu estou dando a minha opinião. A tua opinião é um julgamento. E nós emitimos opiniões o tempo todo. O julgamento em si não é pecado e não é proibido. O que é proibido é o julgamento sempre crítico, sempre ácido, sempre para humilhar a pessoa e nunca para corrigir. É aquele julgamento em que você quer ser o tal, quer ser o perfeito, quer ser diferente. Esse julgamento, ele é criticado por Cristo. O apóstolo Paulo critica a briga que havia entre os irmãos, o litígio, as disputas entre os irmãos lá da igreja de Corinto, usando essas palavras: ousa algum de vós, tendo negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? O apóstolo Paulo está dizendo: vocês estão se processando uns aos outros, indo lá na justiça, batendo na porta lá do poder judiciário e levando as causas de vocês para pessoas muitas vezes incrédulas decidirem? Está errado. Vocês têm que levar perante os santos. E quem são os santos? Aqueles que estão em processo de santificação. E o que é estar em processo de santificação? É estar se esforçando para fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Tenha como esta a definição por santo neste contexto aqui. Então vamos lá. Quem é o santo a quem Paulo se dirige? Aos irmãos que são pecadores também. Mas é pecador e é santo? Sim. É um paradoxo? Olha o paradoxo de novo aí. É um paradoxo. Há uma aparente contradição. A pessoa pode ser santa e pode ser pecadora? Sim. Paulo está se dirigindo aos santos da igreja de Corinto. Olha só.
Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Uau, os santos hão de julgar o mundo. Quem são esses santos? Aí ele explica. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, quem que vai julgar o mundo? Os santos. Quem que vai julgar o mundo? Vós. Vós quem? Aqueles a quem o apóstolo Paulo está se dirigindo, aos irmãos da igreja de Corinto. Na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 6, versículo número 2, é que diz isso. Então Paulo está dizendo que os irmãos vão julgar o mundo, que os irmãos são santos. E termina o segundo versículo dizendo: sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Gente, vocês vão julgar coisas grandes. Vocês têm que estar alinhados com a palavra de Deus, porque um dia vocês julgarão os anjos. Que anjos que vocês vão julgar? Aqueles que caíram, aqueles que acompanharam Lúcifer quando ele se levantou contra Deus. No versículo 3 diz: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Paulo está dizendo: não vão se processar um ao outro. Busque na igreja alguém que tenha um pouco de entendimento para dizer o que é certo e o que é errado. Se vocês não conseguem identificar isso, peça ajuda aí. Peça ajuda. Não para os universitários, peça ajuda para os santos. Eles vão ajudar a resolver essa questão. Ficou claro que você pode julgar, você deve julgar. Ah, irmão, eu prefiro não dar opinião. Você está errado. E você está em pecado muitas vezes. Como se eu não der opinião? Vou te trazer um exemplo da Bíblia. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Jesus, se dirigindo à igreja de Tiatira, diz: eu tenho contra você que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar o meu povo a comer dos sacrifícios e a se prostituir, a fazer coisa errada, traduzindo. Jezabel estava à frente daquela igreja ensinando o povo a fazer coisas erradas. E ninguém tomou posição nenhuma. E Jesus falou: eu tenho contra você, que você está permitindo isso. Você está em cima do muro, você está neutro. Enquanto você está em cima do muro, enquanto você está neutro, alguém está correndo por fora. Alguém está ganhando campo. Você já viu aquele cristão que fala: eu não me envolvo com política? Está como os irmãos lá na igreja de Tiatira. Não, eu não vou mexer com Jezabel. Deus sabe todas as coisas, né? Deus sabe todas as coisas. E sabe que você também é preguiçoso, não conhece a palavra de Deus e é covarde por não tomar uma postura. Jesus não incentiva a covardia. Os homens de Deus foram valentes, deram as suas vidas. Jesus deu o exemplo. Jesus, por conta da verdade, de dizer a verdade, de ensinar o amor, foi morto. Jesus foi um homem de coragem. Sim, quando eu digo que foi um homem, porque Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Jesus sentia as mesmas coisas que nós sentimos. Jesus sentia dor. Jesus não era um espírito, não era um ser etéreo, não era. Jesus veio em carne e sangue para nos salvar. E Jesus se posicionava, sim. Ele dizia que as pessoas estavam erradas quando estavam erradas e certas quando estavam certas. Jesus critica a postura da igreja de Tiatira porque não se posicionou diante de Jezabel. Jezabel estava em uma posição de destaque e os irmãos falaram: ah, Deus sabe de todas as coisas. É como aquele cristão que diz que não vai se envolver em alguns assuntos desta terra. Há cristãos que dizem: eu não me envolvo com política. Depois não reclame das consequências. É um absurdo cristão dizer que não se envolve com política e orar por aqueles que estão sendo perseguidos por governos que são contrários aos ensinamentos de Jesus Cristo. É incrível
como que pode ser tão contraditório algo desse tipo? Não, vamos orar pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos nos países que estão matando os cristãos. Ora, se em um país desse você tivesse a oportunidade de escolher o governante, quem você escolheria? Não, eu prefiro não me envolver. Se esta é a tua resposta, você está em pecado. Você vai deixar outros escolherem um governante que é sabidamente contrário ao amor que Jesus Cristo veio pregar nesta terra. Não tem alguma coisa de errado com você, não? Pare para pensar. Olhe só. Algumas pessoas preferem não se envolver. Por quê? Querem ter paz e tranquilidade. Só que essa paz e essa tranquilidade vai acabar. Um dia a perseguição chega. Você tem a oportunidade de dizer algo? Se você tem essa oportunidade, diga. Olha, eu prefiro não me envolver, dizem alguns, com esta questão de ideologia de gênero. Ah, tudo bem. Então você vai concordar que em uma escola ensine para o teu filho e para a tua filha que que uma criança não nasce mulher e não nasce homem. Que ela se descobre no meio do caminho. Não, não é assim. Ora, mas se você concordar que pessoas que pensam dessa forma ensinem o teu filho e você prefere não dar palpite, tem alguma coisa de errado, não é? Alguns defendem uma ideologia, outros defendem outra. E qual o problema de nós defendermos aquilo que é agradável a Deus? De nós nos colocarmos a favor daquilo que Jesus Cristo ensinou. E o que Jesus veio ensinar foi o amor. Jesus não veio ensinar guerra, Jesus veio ensinar amor. Os cristãos são perseguidos porque ensinam o amor de Deus, não ensinam a guerra. Eles se posicionam contra. Eles não partem para as armas contra aqueles que têm um pensamento diferente. Os cristãos argumentam. Os cristãos conversam. Os cristãos dão opiniões. E opiniões baseadas na palavra de Deus. Vamos lá, já estamos saindo daqui. No Chile, houve uma eleição recentemente. O candidato católico de direita perdeu as eleições. Houve uma abstenção, ou seja, mais de 50% das pessoas não foram às urnas votar porque não quiseram se envolver. Entrou uma liderança que é tida, classificada como de esquerda. Não sou eu que estou classificando. Ela foi classificada pela mídia e por conta da ideologia, das ideias que eles têm, é de esquerda. O candidato da direita perdeu, o católico conservador, por 44% dos votos que ele obteve contra 56% do candidato da esquerda. Abstenção, ou seja, pessoas que deixaram de votar, 53%. Decidiram não se envolver. E agora? O que fazer? Orar e pedir a misericórdia para Deus. Mas poderia ser diferente se houvesse uma posição. Ah, mas eu prefiro não discutir. Então, a consequência virá e não poderemos reclamar. Não vamos murmurar. Se um governo se levanta perseguindo tudo que se fala de Deus, e eu não me manifestei lá atrás, escolhendo um outro governo, é muita cara de pau chegar para Deus e questionar por que Deus permitiu aquilo. Porque você não votou na pessoa que deveria votar. Até me dirijo àqueles que não, para quem o voto não é mais obrigatório. Ah, já fiz a minha obrigação. Eu já ouvi isso, pessoas falando, já fiz a minha obrigação, não vou votar.
Meu amigo, mas você não está no céu ainda. E como você gostaria que fosse o governo? Pegue dois extremos. Pegue um governo que persiga os cristãos e um governo que não persegue os cristãos. Onde você gostaria de viver? A resposta é óbvia. Então, exerça o teu direito de voto. Ah, mas não tem candidato perfeito. Tudo bem. No dia que você for perfeito, você escolhe um candidato perfeito. Enquanto isso, escolhe o com menos defeito. Aquele que não vai levar para o sistema de educação ensinamentos que são contrários àquele que a palavra de Deus diz. Você vai votar em alguém que é a favor do aborto? Você vai votar em alguém que defende princípios de ódio? Não faz sentido. Pense bem. Prosseguindo, você já viu que não pode ser neutro. Então, vamos adiante rapidamente. Percebeu por que eu separei este capítulo em mais de uma parte? Por causa disso. O assunto é polêmico. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. O rigor que você usar no julgamento ao próximo é o que será usado contra você. Então, seja gentil quando julgar. Pense. E por que reparas tu no argueiro, no cisquinho que está no olho do teu irmão e não vês a trave, não vês a batente da porta que está no teu olho? Aqui Jesus fez como que uma piada. Falou, olha, eu vejo em vocês, Jesus dizendo, eu vejo em vocês pessoas que têm uma trave no olho, batente de porta no olho, querendo tirar o cisco do olho da outra pessoa. Um exagero. Sim, um exagero. Mas Jesus disse isso mostrando que também era exagerado o comportamento de algumas pessoas erradas, querendo corrigir erros pequenos na vida dos outros. Não seja esta pessoa. Jesus disse: como que você vai dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisquinho do teu olho, estando uma trave de porta no teu? Não dá, né? Veja a cena. Absurda. Não faça isso. Se corrija. E depois, na hora de tirar o cisco do olho do irmão, você pode fazer isso? Pode. Jesus não disse que não era para você ajudar o teu irmão que estivesse fazendo alguma coisa errada, a se corrigir. Não. Só que para tirar o cisco de um olho, você tem que ter muito cuidado, porque quem já teve um cisco no olho sabe que aquilo dói. E um cisco no olho, geralmente, é retirado por uma outra pessoa. Muitas vezes nós não conseguimos retirar aquele cisco sozinho. Muitas vezes nós podemos causar até um prejuízo ao nosso olho, ao nosso globo ocular. Mas, se contarmos com a ajuda de alguém, aquilo se torna mais fácil. Mas tem que ser alguém que tenha misericórdia. Tome cuidado com aqueles a quem você pede ajuda. Que sejam pessoas que tenham misericórdia de você. Senão vão enfiar o dedo no teu olho para tentar tirar o cisco e dizer que estão te ajudando ainda. Tome cuidado. Hipócrita, fingido, falso, farsão. Não, farsão, força de expressão, linguagem popular. Não, não sei se está no vocabulário da língua portuguesa, no VOLP. Farsão. Depois alguém procura e me diz aí. Não, não precisa não, vamos à aula. Jesus disse, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro, o cisco do olho do teu irmão. Achei interessante a ilustração. Dois, aparentemente cristãos, conversando, dizendo, tá sabendo do pecado do fulano? Outro respondeu, sei não. Tô muito ocupado corrigindo os meus. Então, faça a mesma coisa. Não se ocupe corrigindo o erro dos outros. Os teus já dá muito trabalho. Os teus já dão muito trabalho. Tiago diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei.
E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Tiago está dizendo, não fale mal do teu irmão. Não critique o teu irmão. Não critique no sentido de falar mal. Quando for criticar, já que você quer ouvir... Ah, mas não posso criticar? Você pode criticar, mas critica para a pessoa e critica com amor. Criticar no sentido de fazer uma crítica, fazer um comentário, uma observação. E faça isso com amor e direto à pessoa, não para terceiros. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Ora, você tem que julgar. Julgar aqueles a quem você vai entregar algo santo. O que seria algo santo? A palavra de Deus. Quem são os cães? Os zombadores, os escarnecedores, aqueles que se recusam a ouvir a palavra de Deus com seriedade. Não digo isso em uma e outra vez, porque a princípio muitas pessoas brincam com as coisas de Deus, mas há pessoas que são insistentes e sempre zombam, sempre criticam. Então, a Bíblia diz, não fique desperdiçando aquilo que você tem de precioso, porque eles não vão compreender, porque eles não querem compreender. Se você dar pérola aos porcos, e aqui Jesus está dizendo algo, mas porco come pérola? Pode não comer pérola, mas havia umas pérolas que eram semelhantes a ervilhas, e ervilha é comida de porco. Ora, se um porco comer uma pérola, tentar comer uma pérola que é parecida com uma ervilha, vai ficar mais irritado ainda, porque provavelmente vai quebrar os dentes. Eu não entendo qual é a dureza do dente de um porco, mas com certeza ele não vai ficar feliz em pensar que está comendo ervilha e se deparar com pérola, embora a pérola seja muito mais preciosa do que a ervilha. Ele não vai saber discernir isso, identificar isso. Então, a palavra de Deus diz, vai devagar com essas pessoas. Olha você exercendo um juízo de valor aqui, você julgando, mas esse julgamento pode. Como já dissemos, os cães não eram animaizinhos bonitinhos, não. Eram cães selvagens. Não deis aos porcos as pérolas. Eles não vão entender que aquilo não é ervilha e ainda vão ficar bravos com você. Cuidado com os porcos. Não adianta explicar quando o outro está decidido a não entender. Enfim, é o resumo do que falamos. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus está ensinando que nós devemos pedir. Se nós não conseguirmos, devemos buscar, empenhar um pouco mais de força, de dedicação. E se nós não encontrarmos, mesmo buscando, devemos bater. Jesus disse, pede e vai ser dado, busque que vocês vão encontrar, batem e as portas abrir-se-vos-ão. E conclui, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Aqui, Jesus quer trazer à nossa mente, ao nosso entendimento o seguinte. Pense em uma criança. Não, Jesus não disse pense em uma criança. Eu que estou dizendo, estou ilustrando aquilo que Jesus falou. Estou ilustrando parte de uma ilustração. Vamos lá. Pense em uma criança. Primeiro ela pede para a mãe. Se a mãe não dá, a tendência é ela ir buscar. Se ela for procurar e não achar, ela vai atrás da mãe. Se a mãe estiver no quarto, ela vai atrás e a porta, se estiver fechada ou no banheiro, a criança vai e vai bater na porta até que ela seja atendida. Muitas vezes a criança não vai ter aquilo que ela quer, mas vai ter a mãe para explicar o porquê ela não pode ter aquilo. Jesus está mostrando que através da oração não é sempre que nós vamos obter aquilo que nós queremos. Muitas vezes nós vamos pedir e não vamos ter. Vamos buscar e não vamos encontrar. Nós vamos bater e a porta não vai se abrir. Ué, mas isso não é contraditório?
Gente, Jesus não é o gênio da lâmpada, que quando você pede, ele dá, quando você busca, você acha, e quando você bate, ele abre a porta e fala: pronto, está aqui. A oração é um meio de nós nos aproximarmos de Deus e também de obtermos de Deus aquilo de que precisamos. A oração tem esse caráter dúplice. Ela serve para nós pedirmos para Deus e serve para nós nos aproximarmos de Deus. Olha esta criança. Primeiro pediu, depois buscou, depois foi atrás e bateu. Tenha em mente essa ideia. Foi atrás da mãe e bateu na porta do local onde a mãe estava. Encontrando a mãe, ela vai obter uma resposta. Daquilo que você pede a Deus, você sempre vai obter uma resposta. E as respostas de Deus são sim, não ou espere. Muitas vezes nós não entendemos o não que Deus nos responde. E a minha filha me perguntou esses dias. Eu não me recordo a pergunta, mas ela me fez uma pergunta e eu disse: eu não sei. Eu só sei que é porque Deus assim entendeu melhor. Mas por que Deus? E aí ela colocou a questão dela. Eu falei: eu não sei porque Deus faz as coisas desse jeito. Mas por que será? Ora, eu não sei. E eu acho que nesta terra é pouco tempo para nós entendermos. No céu, um dia nós entenderemos tudo o porquê Deus faz as coisas. Eu disse para ela: filha, se eu tentasse te ensinar a fórmula de Bhaskara, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, onde delta é B a segunda menos 4AC. Se eu tentasse explicar a fórmula de Bhaskara para você, que agora está no primeiro ano médio, do ensino médio, se eu tivesse tentado te ensinar lá atrás, lá no Fundamental 1, no primeiro ano, eu não teria como, porque eu precisaria de tempo para te explicar. Deus precisaria de tanto tempo para nos explicar o porquê de algumas coisas que a nossa mentalidade não compreende todos os mistérios do universo, que durante o nosso tempo aqui na Terra, nós não temos condição de compreender o porquê Deus age de determinadas maneiras. E aí eu disse para ela ainda o seguinte: há partículas que têm uma vida de 5 a 8 segundos. Então, imagine se eu tivesse conversando com uma partícula que tem tempo de vida 5 segundos. E essa partícula me perguntasse qualquer coisa. Por exemplo, por que 1 mais 1 é 2? Eu não tenho como explicar em 5 segundos. Na verdade, ela teria me feito a pergunta e eu teria menos de 5 segundos para responder para esta partícula. Por que 1 mais 1 é 2? Não teria condições. Eu não teria tempo suficiente para isso. Porque a duração do tempo de vida dela é muito pequena de uma partícula. Da mesma forma, eu disse para minha filha: assim somos nós em relação a Deus. Deus mora na eternidade. Nós vivemos nesta terra em um período curto de tempo. Nós não conseguimos obter todas as respostas para as questões dessa vida aqui. Mas eu creio na misericórdia, na bondade de Deus e na onisciência de Deus, que se as coisas são de determinada maneira, se cumpre a palavra de Deus, que nos é dita lá em Romanos: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então vamos fazer a nossa parte e Deus se encarregará de fazer a parte dele da melhor forma possível. Foi isso que eu disse. Então, quando você buscar Deus e não encontrar a tua resposta, saiba e creia que o amor dele é o bastante para conduzir aquela situação da melhor maneira para você. Não fique inconformado com as respostas de Deus. Um dia você vai saber o porquê de todas as coisas. Caminhando em direção ao final. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Algumas pessoas dizem que preferem agradecer e não pedir. Está errado. Está errado. Jesus está dizendo: gente, vocês não pediram até agora nada. Peçam e recebam. Eu quero que vocês se alegrem.
Vocês não estão se alegrando mais ainda porque não pedem. Por que não pedir? Mas tem algumas pessoas que pedem errado. E aí, Tiago diz: há pessoas que cobiçam e não têm nada. Por quê? Porque são invejosas. São pessoas que vivem cobiçando o que é dos outros, por isso não podem alcançar. Querem fazer guerra para obter as coisas e não tem nada, porque não pedem. E quando pedem, não recebe porque pede errado. Pede para esbanjar, pede para humilhar as outras pessoas, pedem para aparecer, para se destacarem dos demais, para gastarem seus deleites e exibir isso nas redes sociais. Tiago falou: está errado, por isso que não recebe. E Jesus prossegue dizendo: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? Geralmente, um pai que vê o filho com fome não dá uma pedra. Come aí, menino, come aí, enche a barriga de pedra. Um pai não faz isso. Quem é aquele que, se o filho pedir pão, vai dar uma serpente? Também não. Jesus disse então: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, se vocês, sendo maus, se vós sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Lucas diz: dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, se você se dirigir a Deus e pedir algo, Deus vai te dar e vai te dar algo bom. Se você vai a Deus pedindo algo que te seja útil, te seja necessário, de que você está precisando, Ele vai te dar. E dentre estas coisas que Ele vai te dar, o perdão é uma delas. E, mais importante, porque com Ele vem a salvação. Então, se você é mau e sabe dar boas coisas, Deus é bom, Ele sabe dar boas coisas também. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Jesus disse que você tem que fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. Quer amor? Dê amor. E para finalizar, uma breve ilustração. Ilustração não, um comentário, né? Também serve de ilustração. 20 anos aproximadamente antes de Jesus estar fisicamente nesta terra, em carne, sangue e ossos, havia dois rabinos famosos de destaque: Hilel, ou Hilel, e Shammai. Shammai, ele interpretava a lei de uma maneira muito rigorosa, muito exigente ele era. Hilel tinha uma visão mais voltada para o amor de Deus, mas ele era mais focado na graça e na misericórdia de Deus. E certa vez Hilel foi desafiado por alguém a ficar apoiado em uma das pernas e fazer um resumo dos ensinamentos que foram deixados na lei e nos profetas. E Hilel fez o mesmo desafio para Shammai. Shammai disse: absurdo. Como? 613 mandamentos, ou perto disso, mas as explicações, impossível. Eu levaria dias e eu não conseguiria ficar sobre uma perna recitando todos eles. Hilel aceitou o desafio e disse o seguinte: não faça ao próximo aquilo que te é odioso. Ou seja, aquilo que você não quer que façam para você, não faça para o próximo. Jesus veio e burilou. Jesus veio e aperfeiçoou. Jesus veio e poliu esse entendimento fantástico de Hilel. Jesus não disse que nós não devemos fazer ao outro aquilo que nós odiamos. Não, Jesus foi além. Jesus disse que nós devemos fazer aos outros aquilo que nós queremos que os outros nos façam. Então, é esse o ensinamento de Jesus. Você deve ter dos outros a misericórdia que espera que os outros tenham de você. Pense nisso quando for criticar alguém.
Conclusão. Não devemos ter o hábito de julgar duramente o próximo. Já vimos isso. Seremos julgados com a mesma medida que utilizarmos para fazer nossos julgamentos. Então seja generoso ao julgar, até mesmo quando for tecer uma crítica, seja gentil e faça de maneira amorosa. Devemos pedir a Deus entendimento para podermos identificar situações que podem nos causar problemas. Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore. Você tem que julgar as árvores. Tome cuidado com as árvores que você escolher. Árvore boa dá fruto bom. Árvore má dá fruto mau. Não seja neutro. Não concorde com o pecado. É tua obrigação. Aquilo que quisermos que nos façam é o que devemos fazer aos nossos semelhantes. Espero que tenha ficado clara a aula de hoje. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.